Olá, seja bem-vindo ao Direito Administrativo Facilitado. Eu sou o professor Marcos e o tema da aula de hoje são as noções introdutórias ao Direito Administrativo. O direito administrativo é um ramo do direito público que tem como objeto as pessoas jurídicas, os agentes e os órgãos públicos, daí o mnemônico PÃO. Além disso, é objeto do direito administrativo a prática da atividade jurídica não contenciosa, ou seja, a prática da atividade administrativa, como a prestação de serviços públicos, a polícia administrativa, a prática de fomento e a intervenção do Estado no domínio econômico. Por fim, também é objeto do direito administrativo a disciplina dos bens públicos. Mas para compreendermos melhor esse ramo do direito, é necessário um breve retrospecto histórico. E tudo se inicia no período das monarquias absolutistas, período que ficou caracterizado pela concentração de poderes nas mãos do governante, ou seja, havia uma confusão entre as figuras do Estado e do governador. A administração pública, por consequência, era patrimonialista, e esse modelo favorecia a corrupção e a prática de nepotismo. Além disso, nesse contexto, haviam diversas violações a direitos fundamentais, o que levou a diversas revoluções, dentre as quais nós destacamos a Revolução Francesa. Surgiu então uma nova necessidade, um pedido para que o Estado deixe de intervir na economia e deixe os negócios ao livre-arbítrio das partes interessadas. Trata-se do modelo de Estado liberal, um modelo em que o Estado se abstém de intervir no domínio econômico e na prestação de serviços públicos. A administração pública, portanto, passa a se burocratizar, de modo a realizar controles a priori e evitar, por exemplo, a corrupção e a prática de abusos de poder. Porém, na prática, o modelo de Estado liberal levou a diversas consequências, como, por exemplo, o surgimento dos grandes monopólios no final do século XIX, com a concentração de riquezas e a exploração, especialmente da classe trabalhadora. Novas necessidades sociais surgem e um novo modelo de Estado se configura, o modelo de Estado social. Aquele modelo de Estado em que ele, o Estado, passa a ser ao mesmo tempo prestador de serviços públicos, investidor e empresário. Esse modelo foi, portanto, responsável pelo crescimento da estrutura estatal, o que levou a um forte endividamento e fortalecimento do poder executivo, consequentemente em uma crise de governabilidade. Há, portanto, uma nova necessidade, uma necessidade de se buscar compatibilizar os ideais do liberalismo sem abandonar as responsabilidades do modelo de Estado social. Surge, então, o modelo de Estado regulador. Daí muitos falam em neoliberalismo, livre iniciativa e livre mercado associado à desestatização de atividades econômicas, visando o equilíbrio das contas públicas. No modelo de Estado regulador, há uma certa subsidiariedade na atuação da administração pública, porque o poder público ele deve concentrar esforços em áreas em que a iniciativa privada não consegue alcançar o interesse coletivo. Em resumo, uma certa dose de intervenção do Estado no domínio econômico é necessário para garantir uma sociedade justa e solidária. E com esse modelo de Estado regulador, nós buscamos superar aquele modelo de administração pública burocrática, surgido especialmente com o modelo de Estado liberal, para uma nova configuração de administração pública, a administração pública gerencial, inaugurada no Brasil, especialmente com a promulgação da nossa Constituição Federal em 1988. Se, por um lado, a administração pública burocrática tem como paradigma a lei, a administração pública gerencial tem como paradigma o resultado. Enquanto a administração pública burocrática se preocupa com hierarquia, forma e processo, na administração pública gerencial nós buscamos uma maior colaboração, parceria e busca de eficiência na prática da atividade administrativa. Por consequência, existe um controle de resultados na administração pública gerencial. É por isso, por exemplo, que no final do atendimento em diversos serviços públicos existe uma avaliação do atendimento. Por outro lado, na administração pública burocrática, o controle era sobre os meios. Não se buscava satisfazer necessariamente as necessidades sociais
com resultados, mas sim com observância do procedimento, da forma e da hierarquia previstas na lei. Ainda no contexto das noções introdutórias, nós não podemos confundir os conceitos de Estado, governo e administração pública. O Estado é a pessoa jurídica de direito público que possui soberania, território, povo e finalidade. O governo, por outro lado, designa um conjunto de órgãos constitucionais responsáveis pela função política do Estado, ou seja, comando, direção, coordenação e diretrizes. Daí porque nós falamos que em relação às suas formas, o governo pode ser monarquia ou república, e em relação aos sistemas, pode ser presidencialista ou parlamentarista em regra. Por fim, a administração pública é a responsável pela execução das políticas públicas. Em outras palavras, a administração pública é a máquina pela qual o Estado consegue realizar os fins públicos de governo. Além disso, é preciso considerar que o direito administrativo não é codificado, de modo que suas fontes não estão reunidas num só corpo de lei, como acontece com os outros ramos do direito, a exemplo do direito civil com o Código Civil, ou mesmo do direito penal com o Código Penal. As normas de direito administrativo estão espraiadas na Constituição, nas diversas leis ordinárias e complementares e ainda em diversos outros diplomas normativos, como decretos-leis, medidas provisórias, regulamentos e decretos do Poder Executivo. Além disso, também são fontes do direito administrativo a jurisprudência, os costumes e a doutrina. Por fim, em relação ao julgamento dos casos envolvendo os interesses da administração pública, existem basicamente dois sistemas administrativos: o sistema francês e o sistema inglês, sistema de jurisdição una e sistema de jurisdição dual. No modelo inglês, que é o adotado pelo Brasil, não existe um tribunal encarregado de julgar apenas os conflitos que envolvam os interesses da administração pública. Ou seja, o tribunal, o Poder Judiciário, pode apreciar qualquer conflito que envolva interesses da administração pública em regra. Por outro lado, no sistema de jurisdição francesa ou dual, existe um tribunal especializado no julgamento de casos envolvendo os interesses da administração pública, por isso se falar em contencioso administrativo. O Brasil adota o sistema de jurisdição única, o que significa dizer que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaças a direitos. Há apenas uma única exceção no nosso ordenamento jurídico, relacionada à justiça desportiva, prevista no artigo 217, parágrafo 1º da Constituição Federal. Nesse sentido, o Poder Judiciário só admitirá as ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva regulada em lei. Bom, por hoje é só. Se você gostou, não deixa de curtir, comentar e compartilhar. E até a próxima!